Porque Paulo vai falar em 1 Tessalonicenses capítulo 5, não extingais o Espírito. Esfriamento é a extinção do Espírito, apostasia é a extinção do Espírito, carnalidade é extinção. E como o Espírito é extinto, esses três inimigos combatem a chama da nossa fé dioturnamente. Eles conspiram, eles fazem alianças para tirar o combate do crente, para tirar o discernimento do crente, para tirar o temor e a gravidade do crente, de modo que tudo passa a ser automático, religioso. Assim nós esfriamos. Todos são responsáveis pelo esfriamento. A culpa não é só do irmãozinho carnal, ou irmãozinho que não vem, ou irmãozinho que não lê a Bíblia. Todos são responsáveis pelo esfriamento. Veja o verso 10. Então me disse, filho do homem, estes ossos são alguns da casa de Israel? Esses ossos são uns da casa de Israel? Esses ossos são toda a casa de Israel. Agora o verso 10. Profetizei como ele ordenara, e o Espírito entrou, eles viveram e se puseram em pé como um exército. Preste atenção. Exército é composto de várias hierarquias: ao soldado, ao sargento, ao capitão, ao coronel, ao tenente, ao major, ao general, e vai. E quando ele diz que essa casa esses ossos são toda a casa, vai do sacerdócio, vai do rei, da monarquia, até o infante que nasceu. Irmão, toda a casa, do menor até o maior, nós também somos responsáveis por esse esfriamento. Os líderes também são, quando se recusam a comparecer nas reuniões de oração, quando se recusam a gastar o seu tempo em vir visitando os irmãos, quando se recusam a se santificar, e no lugar disso se engordarem no entretenimento. Toda a casa são esses ossos, todos passam pelo esfriamento, todos nós também pecamos, nós também somos negligentes, nós também somos omissos. Esses ossos são toda a casa de Israel. Você quer um avivamento? Aprenda a ficar sozinho. Você quer um avivamento? Quando todo mundo estiver dormindo, você está acordado. Quer um avivamento? Quando todo mundo estiver comendo, você está jejuando. Você quer um avivamento? Pague um preço. Ao Espírito Santo. É isso que a igreja precisa, de uma visitação jamais vista. Pode esses ossos reviver, ossos secos ouvi, profetizei, como dizer, e o Espírito veio sobre eles. É só o Espírito de Deus que pode juntar osso com osso, colocar nervos, músculos, pele e erguer de novo a igreja de Cristo. É uma obra sobrenatural. Se nós não voltarmos a ter comunhão com o Espírito Santo, é a comunhão com o Espírito Santo. Aqui ele fala de regeneração, restauração, refazer, reconstruir. É tudo espiritual. Se a causa do esfriamento é a extinção do Espírito Santo, não extingais o Espírito. A causa da ressurreição é novamente o Espírito ser aquecido. Te pergunto, qual a sua relação com o Espírito Santo? O quanto do Espírito Santo enche você diariamente? O quanto você pede, Senhor, derrama sobre mim o teu Espírito? Pastor, a Bíblia fala que o Espírito não é dado por medida. O selo da sua salvação não, você recebe no ato da sua conversão. Mas esse mesmo Espírito que pode ser extinto em Tessalonicenses, e esse de Efésios que Paulo manda se encher, não é a habitação do Espírito, é a capacitação do Espírito, é a unção do Espírito, é o poder do Espírito que tem faltado à igreja. Esse poder, esse fogo que fez Pedro se erguer diante de 3.000 almas e pregar um dos maiores sermões da humanidade. Ah, divino Espírito Santo, se tu não vier, se tu não virdes, Espírito Santo, se as nossas congregações não forem visitadas pelo Senhor, se não houver, pode esses ossos, Ezequiel, impossível.
essa força não está em mim, isso é sobrenatural. Vocês têm que gastar meia hora antes dos cultos intercedendo para que Deus derrame do Espírito dele nos cultos. Vocês não podem vir para a igreja, Senhor, derrama do Espírito Santo hoje no culto. Vocês não podem vir na reunião de oração sem antes pedir, Senhor, derrama do Espírito Santo na reunião. Antes do evangelismo, como é que vocês vão evangelizar? Como é que vocês vão às feras, aos monstros, às potestades, aos principados, secos e vazios? Vocês serão envergonhados. Vai estudar o avivamento do país de Gales, que foi dirigido por Evan Roberts. Sabe como ele começou? Com um grupo de jovens orando na igreja às 4 horas da tarde, e tudo que eles pediam é: me enche do Espírito Santo, me enche. Começou na segunda, começou na terça, começou na quarta, foi vindo gente. Encerrando a história, no sábado o comércio da cidade tinha fechado e todos estavam junto deles naquela capela pedindo: Senhor, me enche do Espírito Santo, Senhor, me enche do Espírito Santo. Então o Espírito Santo irrompeu em um dos maiores avivamentos depois dos apóstolos. 100.000 pessoas se converteram naquele avivamento, porque um menino ousou pedir: Senhor, me enche do Espírito Santo. O que dizer do Clube Santo? John Wesley, Charles Wesley, George Whitefield fizeram um Clube Santo na faculdade, e eles estavam orando às noites, pedindo para Deus derramar do Espírito Santo. E um dia, 31 de dezembro de 1737, o Espírito Santo desce sobre John, Charles e George Whitefield e começa um avivamento que varre toda a Inglaterra. Muitos historiadores dizem que a Inglaterra foi poupada do banho de sangue da Revolução Francesa por causa do avivamento de John Wesley e de George Whitefield, porque se trancaram numa sala: me enche do Espírito Santo, me enche do Espírito Santo, me enche do Espírito Santo. Eu me lembro que quando ia alguns anos atrás no Vale orar, era comum eu tropeçar em alguns irmãos. Às vezes eu tropeçava no Leandro Montanha, que estava orando aqui, às vezes o Tiago do Louvor aqui, às vezes o Cunha ali. Está difícil encontrar alguém quando vai. Antigamente era briga para possuir a chave da igreja, porque queremos orar. Antigamente, ei, cuidado, não precisa jejuar dessa forma, vai dar problema na tua casa. Vê quantos buraquinhos já acrescentou no cinto já. Eles queriam as almas. Eles ouviam os testemunhos de John Knox: dá minhas almas da Escócia, senão eu morro. Eles iam lá e orar: dá minhas almas do aeroporto, senão eu morro. Dá minhas almas do Leporá, senão eu morro. Dá minhas almas de Franca, senão eu morro. Agora não. Precisa achar onde vai ter um baile de debutantes para eu ir. Tem alguém querendo me chamar para ser padrinho? Não, eu estou doido para comer uma coxinha. Almas. Saímos às ruas para orar pelas pessoas. As pessoas ficavam endemoniadas, nos expulsavam os demônios, pregavam o evangelho, arrancava essas pessoas e trazia elas nos cultos. Era desse jeito, noites a fio, orando. Não estou falando de meia hora, estou falando de horas e horas e horas orando, pedindo a presença de Deus. E o Espírito Santo então usava, porque não é o que você fala, não é o que você prega, não é o quanto de grego você sabe, o quanto de gramática, como é que é a sua exegese, não é a persuasão, é o quanto o Espírito Santo fala através de você, é o quanto o Espírito Santo unge você, é como o Espírito Santo mortifica a sua carne, é quanto o Espírito Santo se apodera de você. Então a simples oração traspassa os céus, um simples evangelismo põe de joelhos a um pagão, e uma simples pregação impacta uma congregação. As pessoas estão preocupadas demais com a letra da palavra e não com o espírito da palavra. Pode esses ossos viver? Só o poderoso Espírito Santo. Você vai ver, grava aí que eu estou te falando, pode escrever isso aí.
quando o Espírito Santo visitar essa congregação em um culto, em uma vigília, ou quando ele visitar você no seu quarto sozinho ou num culto, você vai se lembrar dessa pregação e dessas palavras que hoje estou te dizendo. Então você vai dizer: agora eu compreendo as palavras do pastor Paulo.